Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo o último vício da personalidade descrito por Dr. Bach, que faz parte da fundamentação teórica do meu trabalho de pesquisa com um repertório libertário de essências conscienciais, esse repertório que é constituído de essências extraídas, né, do nível da dimensão consciencial de orquídeas e cristais. Vamos lá. Falar sobre o último vício, o orgulho. Definição de Dr. Bach. O orgulho, que se deve em primeiro lugar à incapacidade de se reconhecer a pequenez da personalidade humana e sua absoluta dependência da alma, e de aceitar que todas as vitórias que se possam ter não se devem a essa personalidade, mas são bênçãos com que nos agraciou a divindade interior. Em segundo, deve-se à perda do senso de proporção, da noção de quanto se é insignificante diante do complexo arranjo da criação. Como o orgulho se mostra invariavelmente relutante em se curvar com humildade e resignação à vontade do grande Criador, ele pratica ações contrárias a essa vontade. Segundo a nossa visão, um pouco mais ampliada, o orgulho seria o conjunto de características ou virtudes que pertencem à manifestação desse campo consciencial, que tanto podem se apresentar de maneira positiva ou negativa. O seu polo positivo de manifestação, que é o que desejamos desenvolver em nossos pacientes, é o sentimento do dever cumprido em relação à nossa programação existencial, o nosso plano divino e propósito divino. Dessa forma, sendo guiados pelas orientações da alma, certamente cumpriremos o objetivo de nossa estada neste campo de evolução e deveremos nos alegrar por isso. Pertence também a este polo positivo de manifestação aquilo que chamamos de humildade, ou seja, o sentimento que nos dá a dimensão exata do nosso valor e também a consciência dos pontos que devemos aprimorar em nossa personalidade. Permanecer na medida exata do orgulho é uma tarefa que requer constante autoconhecimento, uma vez que em excesso se transforma em arrogância, o seu polo negativo de manifestação. A arrogância pode ser entendida como uma valorização extrema de si mesmo e de seus atos, quando a personalidade sente-se então superior aos demais. O orgulho de si mesmo está associado à vaidade e ao egoísmo. A humildade é uma característica controversa, pois muitas vezes é confundida com a modéstia, que está relacionada ao próximo vício da personalidade, que é a ambição. A gente acho que já falou. Segundo o Dr. Bach, os vícios da personalidade são a causa real das doenças e nos apontam aquilo em que devemos trabalhar. Dessa maneira, o orgulho, que é a arrogância e rigidez mental, despertará doenças que ocasionarão a rigidez do corpo. Vamos lá, só um minutinho. Vamos lá. Então, agora vamos falar sobre a conclusão em relação aos vícios da personalidade descritos por Dr. Bach. Como disse Dr. Bach, são esses os exemplos da real doença, a origem e a base de todos os nossos sofrimentos e aflições. Cada uma dessas imperfeições, se mantiverem contrárias à voz do eu superior, provocarão um conflito que deve, por força da necessidade, refletir-se no corpo físico, produzindo um tipo específico de enfermidade. Nossa vida é como um dia na escola e ao longo da nossa jornada evolutiva vamos carregando lições não aprendidas
para outras oportunidades de aprendizado durante a eternidade. Em relação às causas das doenças, diz ainda: ademais, a parte afetada do corpo não é obra do acaso, mas obedece à lei de causa e efeito, e uma vez mais pode servir de guia para nos ajudar. Por exemplo, o coração, a fonte da vida e, portanto, do amor, é atacado especialmente quando o lado amoroso da natureza do indivíduo para com a humanidade não é desenvolvido ou é utilizado, de modo errado. A mão lesada denota falha ou erro na ação. O cérebro, sendo o centro de controle do corpo, se afetado, indica uma falta de controle na personalidade. Tudo isso deve seguir o que a lei estabelece. Como tudo no universo, a nossa evolução também se dá em ciclos, assim como as estações do ano na natureza. E quando chega o momento da maturação, tudo recomeça novamente. É este momento de maturação que estamos vivendo na atualidade. Assim como todos os reinos interagem entre si, cada um contribuindo com o processo evolutivo dos demais, também o reino humano colabora com outros e é ajudado por reinos superiores. Podemos dizer que a Terra acolhe almas que se encontram no início do seu processo evolutivo e desta maneira relaciona-se com os seres mais evoluídos que vieram à Terra para colaborar na nossa evolução. Esses seres, assim como nosso Mestre Jesus, aceitaram diminuir sua frequência vibracional para que ficasse compatível com a vibração terrestre e nela permanecer como missionários. Entretanto, chegado o momento da maturação espiritual para seus afilhados, muitos deles necessitam recompor sua estrutura energética para retornar ao seu mundo de origem e continuar na sua jornada laboriosa. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o orgulho, né? Sobre esse vício da personalidade que se instala muito profundamente na nossa personalidade humana, que é perdermos a noção de proporção em relação àquilo que nós somos e àquilo que a divindade é, em relação a acharmos de verdade que temos o controle absoluto sobre a nossa vida e que vamos tomar as atitudes que quisermos, mesmo contrárias à orientação da nossa alma, e que isso não vai ter nenhum tipo de consequência, nenhum tipo de repercussão na nossa vida. A lei do livre-arbítrio é a lei maior no nosso campo de evolução terreno, mas o livre-arbítrio, que é o aprendizado da escolha, que deveria ser a escolha guiada pela alma, e aí estaríamos sempre no caminho certo, quando nos desviamos dessa orientação e escolhemos algo pelo ego, pelo medo, pelo orgulho, pela instabilidade da mente, pela crueldade, aí todos os vícios, nós nos desviamos do caminho e sofreremos as consequências, ok? Mas existem situações que são determinadas pelo Criador e que, vamos dizer assim, algo que eu deseje muito só vai acontecer se houver a permissão da divindade, se aquilo de alguma maneira for realmente desviar totalmente do meu caminho, eu posso ter aquilo de alguma maneira muito dificultado na minha vida, ao passo que quando eu desejo algo e aquilo acontece com uma certa naturalidade, foi a permissão da divindade que fez com que acontecesse, né? Então eu tenho um limite no meu desejo de manifestação da minha realidade, né? Aquilo que vai a favor do meu crescimento, da minha
evolução, muito provavelmente toda a espiritualidade que me acompanha vai fazer com que aquilo aconteça com uma certa naturalidade, com uma certa facilidade, mas aquilo que inconscientes do nosso propósito, da nossa jornada aqui na Terra, né? Mesmo sendo às vezes almas missionárias, quando eu ainda não ancorei o meu lado espiritual, ainda não me conectei fortemente ao meu eu superior, eu posso me desviar do caminho e muitas vezes a divindade vai me ajudar, né? Então, quando eu entro no orgulho, o polo positivo é o orgulho de estar no meu caminho, o orgulho de estar cumprindo com os meus propósitos. Para isso eu tenho que ter consciência, não posso ter orgulho sem ter consciência daquilo que eu estou fazendo, né? Mas o polo negativo de manifestação do orgulho é a arrogância e a rigidez mental. A vida vem, coloca situações, coloca pessoas que tentam expandir a sua consciência, porque no nível evolutivo você já tem capacidade de entender, né, certas verdades do caminho espiritual que muitas vezes já estão gravadas na sua alma. Falta abrir um pouquinho aquela gavetinha que vai trazer aquele conhecimento à tona e que vai ser ancorado. Mas a rigidez mental, eu tô certo, é assim, eu que determino, eu que faço, eu que escolho, ninguém manda em mim. Arrogância tem muito disso, né? E não é uma questão de mandar, muitas vezes algumas almas são colocadas no caminho de outras para abrir os olhos, porque Deus fala através de nós. Não é? Deus coloca pessoas, os seus anjos encarnados ao nosso redor, ao nosso lado, para nos dar mensagens, para abrir nossos olhos quando estamos indo por um caminho equivocado, mas a arrogância e a rigidez mental faz com que permaneçamos sempre naquele caminho achando que eu sei o que é melhor para mim. Por um momento a gente pode achar, mas se isso não tiver em consonância, em ressonância com a vontade divina, aquilo pode não acontecer, por mais que eu queira, não é? Então, ok, vamos lá. Aprendendo um pouquinho sobre essa questão do orgulho. E o orgulho vai trazer como repercussão física, né? Como um desequilíbrio físico, todo tipo de doenças que vão afetar. Deixa eu ver aqui. As doenças que vão ocasionar rigidez do corpo, não é? Então, pessoas que sofrem um AVC, que tem um mal de Parkinson, porque apesar do Parkinson ser aquela tremedeira, também está relacionado à instabilidade da mente, mas ao mesmo tempo existe uma rigidez, existiu um controle absoluto da própria vida, dos próprios sentimentos, e por isso eu acabo perdendo o controle do corpo, né? Então, um AVC, uma paralisia cerebral, uma artrose, uma artrite que vai me deformando o corpo, tudo isso está relacionado à rigidez mental e à arrogância de imaginar que eu sou dono, sou dona da minha própria vida e aquilo que eu quiser vai acontecer. E a gente tem inúmeros casos que mostram que não será bem assim. Em relação à conclusão dos vícios da personalidade, ou seja, a causa real das doenças, segundo o Dr. Bach, e que a gente acredita nisso, com certeza absoluta, são os vícios, né? Que a gente descreveu aqui nessa série que fundamenta todo o trabalho do Dr. Bach, escrito num livrinho pequenininho chamado Cura-te a Ti Mesmo. É um livro que, quando você tem uma sensibilidade, você
lê e chora. Eu, muitas vezes, dando aula, lendo lá uma parte do livro, chorava. De tão lindo que eu acho que é, de tão linda a fundamentação de Dr. Bach, esse ser extremamente sensível, né? Para quem não sabe, uma das encarnações também do mestre Kutumi, então uma sintonia imensa, porque o meu mestre de alma é mestre Kutumi, uma sintonia imensa com Dr. Bach por conta disso, né? Hoje eu fazendo uso das essências de Dr. Bach, o que me transformou radicalmente nesse processo. E então, essa fundamentação, falando dos vícios, que são as causas reais das doenças, né? Eu acho que a gente percebe no nosso trabalho como terapeutas florais, eu como psicóloga observando isso, com certeza absoluta. E quando a gente trabalha o desenvolvimento da virtude oposta, como no caso dos florais libertários, que temos um kit chamado kit desenvolvimento das virtudes da alma, que seria o oposto, né? Aí eu vou citar São Francisco de Assis, mais uma das encarnações do mestre Kutumi, né? Que fala: onde houver ódio, que eu leve o amor. E vai por aí afora, que se eu falar vou chorar. E as virtudes opostas, né, aos vícios, quando a gente desenvolve, esse vício vai perdendo a força. E é isso que a terapia floral propõe, além da expansão da consciência e a conscientização desses vícios, para que, através da nossa própria disciplina mental, a gente possa fazer com que as virtudes floresçam e os vícios diminuam, né, cada vez mais, até que sejam eliminados da nossa personalidade. Então, fechamos aqui essa fundamentação teórica em relação aos vícios da personalidade. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.